se lo juro, una y un millón de veces, viviremos. 10 horas e 27 minutos, vamos olhar a imprensa desta manhã, hoje com o jornalista João Miguel Tavares. Lançou recentemente o livro Os Homens Precisam de Mim, que já vamos daqui a pouco conhecer com algum pormenor. Para já, João, bom dia, bem-vindo a este jornal. Olá, para já olhar a imprensa desta manhã, toda ela, outra coisa não seria de esperar, a propósito da apresentação de ontem do Ministro das Finanças, dominada pelo imposto extraordinário que vai cortar metade do subsídio de Natal a alguns portugueses. Por onde é que vamos começar? Qual é que é o jornal que prefere destacar? Podemos começar por aí. O tema, na verdade, é transversal a todos os jornais, está em todas as primeiras páginas, como não poderia deixar de ser. Eu não vale a pena estarmos aqui a repetir o quanto isto é complicado para o país e a situação em que nos encontramos. Eu acho muito engraçado que o Jornal Negócios fez uma sondagem que para mim é muito significativa, embora ele até nem lhe dá muito destaque, mas vale a pena referir que está na página 7. E essa sondagem que o Negócios fez com a Access Image sobre basicamente o que é que os portugueses entendiam desta medida e se achavam que ela estava a ser, se ela era uma boa medida e que deveria ser aplicada e que seria uma boa decisão do Governo ou não. E apesar de ser uma medida dura, os resultados são de alguma forma surpreendentes. São mesmo muito surpreendentes, no meu entender. Ou seja, dessa sondagem que foi feita a 600 pessoas, portanto ainda é uma sondagem significativa, foi concluído o seguinte, que 45,6% dos portugueses, portanto a maioria, considera a medida positiva, que 9,7% considera assim sim e que 41% consideram que não devia ter sido aplicada. Mas isto dá uma maioria clara, não é? Portanto, basicamente estamos a dizer qualquer coisa como 3 em cada 5 portugueses concorda com esta medida. E isso é algo que me parece absolutamente extraordinário e algo que eu acho que é surpreendente. E também muito surpreendente, João, estou aqui a olhar com mais algum pormenor para o resultado desta sondagem, é que diz, não seria de esperar, o apoio vem sobretudo dos que votam no PSD e no CDS, mas do Bloco de Esquerda há de facto uma surpresa. Aqui no final diz que 48,4% acham que é uma boa decisão. Exato. A mim não me chega a surpreender muito, não é? Porque isso tem a ver com aquilo que eu acho que é a base social do Bloco de Esquerda. Ou seja, entre aquilo que é o discurso do Bloco de Esquerda e aquilo que é a sua base social e aquilo que as pessoas que votam no Bloco de Esquerda levam para casa todo no final de cada mês, eu acho que há uma grande disparidade. E daí não se vê isso com o Partido Comunista, não é? Aquela famosa frase que eles não gostam nada de ouvir da esquerda caviar, de certa maneira, isso aplica-se e, portanto, as pessoas que têm maiores rendimentos, eu acho que, apesar de tudo, existe uma compreensão maior para o Estado em que o país se encontra e, portanto, acho que é um sentimento de solidariedade que atravessou o país. E isso, sim, eu acho que é surpreendente, porque muitos comentadores tinham dito, na altura das eleições... Falava do Estado de Graça, não é? Do pouco período do Estado de Graça. Não iria ter Estado de Graça. E que não iria, pura e simplesmente, existir. E, na verdade, existe. Eu acho que é isso que esta sondagem demonstra. É que, contra todas as probabilidades, Pedro Passos Coelho e este governo CDS-PP-PSD está a ter um Estado de Graça. E isso é surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, penso que me faz muito subir a responsabilidade do Primeiro-Ministro e de quem nos governa. Ou seja, é um Estado de Graça inesperado, no meu entender, mas é um Estado de Graça que aumenta a responsabilidade. De repente, o país uniu-se. Coisa que viu-se também, por exemplo, no ataque ao site da Moody's e toda aquela energia quase, vamos saltar para cima do cavalo e atacar as agências de rating. Porque às vezes é mais fácil encontrar o inimigo comum, não é? É isso, mas ao mesmo tempo nós muitas vezes queixamos-nos que vivemos num país muito distante, as pessoas não querem saber, vamos mas é todos para a praia e viver os feriados e fazer as pontes todas a que temos direito. E, de repente, diante desta situação, as pessoas estão a acordar. E eu acho que nós somos bons, enquanto portugueses, quando, de repente, encontramos um foco e nos unimos em volta disso. E seria, a meu ver, calamitoso desperdiçar esta oportunidade. Porque, na verdade, ninguém estava à espera que ela surgisse. E este lado, eu acho que é extremamente positivo. E é uma boa notícia no meio de toda a desgraça. A maneira como, de repente, os portugueses parecem-se estar a focar à volta deste assunto, de terem a perfeita noção que não querem ficar para trás, não queremos outra vez ficar na cauda da Europa, queremos voltar a ser o bom... Nem que nos empurrem para a categoria de lixo, não é? Exatamente, nem que nos empurrem para o lixo. E essa reação é uma reação extremamente positiva e que seria realmente uma pena ser desaproveitada. E de resto, João, o João falava da necessidade do Governo agora ter nesta altura muitas responsabilidades, nomeadamente de saber como é que vai cortar na despesa, o que nos leva para uma das notícias que merece a chamada de primeira página do Correio da Manhã, que diz que a Ministra Assunção Cristas vai dispensar as gravatas, tudo para poupar
no ar-condicionado. Que comentário lhe merece esta decisão da nova Ministra da Agricultura? Há muita gente que em casos como este a única coisa que diz é demagogia, o que é que isto conta e tudo isso. Eu sou completamente a favor de medidas simbólicas. Gosto muito. E acho que elas fazem falta, e hoje em dia eu tenho a certeza que nos cafés deste país e nos trabalhos das pessoas hão de estar tanto a conversar sobre o 3,5% da sobretaxa do IRS, como estão a conversar sobre o facto da Assunção Cristas ter proposto às pessoas para tirarem a gravata. Estas medidas simbólicas, que na verdade o que é que poupam? Poupam no ar-condicionado de um ministério gigantesco, acho que ainda são 12 mil pessoas, portanto ainda é muito em ar-condicionado. Mas é este simbolismo. Aliás, a única coisa que aqui não se percebe, a medida chama-se ar cool e tudo, tem um nome todo pomposo, mas já agora, a Assunção Cristas pode propor que ela seja aplicada em todos os ministérios e não ficar só no ministério que ela dirige. Este tipo de medidas são realmente importantes e eu acho que faz falta para já o país todo desgravatar-se um pouco e é um bocadinho com estes pequenos exemplos de vamos tirar a gravata, ok, baixemos o ar, subamos o ar-condicionado. São com este tipo de pequenas medidas que eu acho que fazem a diferença e que também elas são importantes. E as senhoras, pelo que eu sei, agradecem imenso. Agradecem porque muitas vezes sofremos com os ar-condicionados que estão sempre com umas temperaturas muito baixas. Exatamente. Vamos olhar também para outras notícias. Hoje, de facto, é um dia importante nos Estados Unidos. De resto, também uma notícia transversal à imprensa desta manhã, porque terminou o prazo para haver um acordo sobre o aumento do endividamento. Como é que João olha para tudo isto, pela dificuldade de os norte-americanos conseguirem chegar ao acordo por uma matéria que é de facto tão importante, quando temos agências agora, a Standard & Poor's, a ameaçar baixar também o rating norte-americano? O rating dos próprios Estados Unidos. Eu puxei esta notícia ao público, como é habitual, que dá sempre muita atenção ao internacional, dá 2 páginas, mas eu de qualquer forma, eu não sei se conseguem apanhar, eu penso que sim. Gostava só de chamar a atenção para esta pequena fotografia que está no Mundo, do Correio da Manhã, que é esta foto de Barack Obama, que é extremamente curiosa, porque é olhar para a cabeça do senhor e a quantidade de cabelos brancos que nasceram desde que ele é Presidente dos Estados Unidos. E eu acho que isto é muito significativo, não é? Nós costumamos dizer mais um cabelo branco que temos na cabeça, cada vez temos uma preocupação. E, de facto, este cabelo hiper grisalho de Barack Obama é bastante significativo daquilo que ele está a passar. Está a enfrentar. E mesmo ele, que era conhecido por no drama Obama, não é? Ou seja, alguém que mantinha sempre o seu lado cool, lá está, e muito calmo, mesmo nas situações de maior stress. Parece que agora não aconteceu, não é? Parece que não aconteceu. Abandonou a reunião, quase batendo com a porta. Bateu com a porta e abandonou a reunião com os republicanos para discutir o aumento do endividamento. Basicamente, se este limite portanto, se o limite do endividamento dos Estados Unidos não for aumentado, o que vai acontecer é que, como nós nos aconteceria se a Troika não tivesse entrado, não há dinheiro para pagar algumas necessidades mais básicas. Isto sim é um grande problema, porque os Estados Unidos, pensava-se que, apesar de tudo, aquela injeção monumental de dinheiro tinha conseguido retirar o país da crise e que já tinha saído da recessão, e agora estes conflitos entre Obama e a administração democrata e o Congresso republicano podem, de facto, outra vez complicar muitas coisas. Muito rapidamente, vamos olhar, João, o Sol, a propósito de um texto muito pessoal que Jaime Nogueira Pinto escreve a propósito de Maria José Nogueira Pinto. Exatamente. Eu queria só chamar a atenção. A Maria José Nogueira Pinto, exatamente no dia em que morreu, enviou, ainda poucas horas antes de morrer, última crónica, não é? Uma última crónica para o Diário de Notícias, uma crónica lindíssima que basicamente se espalhou por toda a internet, e acho que todos nós já devemos ter recebido nas caixas de correio, e teve um imenso impacto. Era realmente uma crónica comovente, e de certa maneira Jaime Nogueira Pinto quase que responde, digamos assim, no Sol, com um texto também extremamente comovente sobre a sua mulher. Foi um casamento muito longo e foi uma relação realmente extraordinária, uma relação mesmo de filme. E eu aconselho imenso a leitura, está na página 1415 do Jornal Sol, de hoje, que saiu hoje. Fica sem dúvida uma ótima sugestão. Vamos falar de leitura, falar sobre o seu livro recentemente lançado, O João tem 3 filhos, é jornalista. A primeira pergunta que lhe coloco é se é efetivamente muito difícil conciliar
uma carreira com esta exigência e com uma família numerosa, porque 3 filhos é já família numerosa. Hoje em dia já é. É difícil e foi um pouco por essa noção que era difícil que eu, de certa maneira, comecei a escrever estas crónicas. Eu tenho uma intervenção pública também como cronista de opinião, de política e tudo isso, e tenho o Governo Sombra na TSF. No entanto, eu, há coisa de 3 anos, fui convidado para escrever também numa revista, na altura, a Notícias Magazine do Diário Notícias. Como a revista era mais feminina, eu decidi começar a escrever sobre questões familiares e sobre as crónicas da família. E a partir daí fui ganhando o gosto, entretanto passei para o Correio da Manhã e passei a fazer isso semanalmente, e a pouco aquilo que era quase o estar-me a queixar para o computador, não é, para não ter que pagar ao psicanalista, foi ganhando dimensão e as crónicas foram ganhando... E no seu caso resultou a terapia? No meu caso resulta imenso. Eu tenho imensas histórias de, ok, agora vou escrever. Eu costumo dizer que às vezes nós demoramos 6 meses a rir-nos daquilo que nos passamos, daquilo que nós passamos. A parte boa de escrever é que podemos rir 6 horas depois, e então ajuda muito. E de que mimo é que o João diz, se refere a que os homens precisam? Que tipo de mimo é esse? Qualquer mimo serve. A ideia é um pouco que eu parti muito para este livro, ou seja, este livro é pouco comum no sentido em que normalmente este tipo de discurso e de conversa sobre a família está reservado para as mulheres, não é? E de certa forma é o meu grito de dizer, eu sou homem, mas também me quero queixar, se faz favor. Eu também tenho problemas em conciliar o trabalho com a minha vida profissional, não são vocês só senhoras, eu percebo. É disso que eu falo, porque dentro daquela ideia de que homem que é homem não chora, existe uma espécie quase de sofrer para dentro de muitos homens que eu conheço. E de facto este livro foi o meu desejo de sofrer para fora. Mas ao mesmo tempo embrulhar isto tem muito humor, que eu acho que essa capacidade de nos rirmos de nós próprios é absolutamente fundamental. E eu sempre tentei ter isso nestas crónicas, que ao mesmo tempo também tentei fazer um livro diferente, em que não são só uma reunião de crónicas, mas tem uma série de apontamentos laterais e de imagens para fazer uma leitura que é, por um lado, que eu espero que seja divertida, mas no qual muitos homens se possam rever, e algumas mulheres. Os homens muitas vezes dizem-me, quase em segredo, pois é, aquilo que tu escreveste eu também penso, mas muitas vezes não tenho coragem de dizer. Tantas mulheres também pode ser que aprendam e certamente vou aprender qualquer coisa com esse livro. João Miguel Tavares, muito obrigada por ter estado connosco neste Jornal das 10. Um bom dia, um bom fim de semana. Fazemos agora uma pausa até a hora certa, às 11 em ponto, atualizamos toda a informação e avançamos também com a opinião pública. Hoje vamos debater o imposto extraordinário explicado ontem ao pormenor pelo Ministro das Finanças. Até já.